Muito bem, no programa de hoje, o nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Kátia e Hugo Laércio, a família Soares, fazem um programa simplesmente excepcional. É o programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. É o programa 91 que nós apresentamos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Mas convido para esse programa do nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Kátia e Hugo Laércio, na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. A gente reproduz aqui para você. Vamos ao programa. Muitíssimo obrigado mesmo. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela web rádio Cristo Consolador. Estamos iniciando mais uma manhã de estudo, né, aqui no programa. Eu, Marília, Kátia, muito bom dia a você que está conosco, prestigiando todas as programações. Vamos juntos por uma hora estudando aí, né, aprendendo um pouquinho com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. O programa é Estudando a Codificação Espírita, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, e agradecendo a Deus, a Jesus, né, pelas oportunidades que temos nesta manhã bem geladinha, 8 graus em São Paulo. Nossa Senhora, tá gelado. Então, vamos aí. Bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia, nossa querida Kátia, nossa companheira de sempre. E a você que está aí do outro lado nos ouvindo, ou que irá ouvir e assistir posteriormente, que possamos nos aquecer no Evangelho de Jesus e nos seus ensinamentos. Paz e luz a todos. Bom dia, Kátia. Bom dia, Delson. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e aqueles que irão, né, participar e ouvir depois, que possam aprender conosco. Agora faço um comentário aí do casal, né? Um fala do frio e o outro já traz o remédio do Evangelho quentinho. É isso aí, isso é que é casal sintonizado, hein? É isso aí. Um bom dia para todos nós, que nós possamos aprender juntos. Bom, hoje nós não contamos com a presença do Hugo, né? Hugo, mas é uma boa causa, né? O Hugo foi buscar vacina, né? Antes do trabalho. Opa. Então, é uma boa causa. Pois é. Então, vamos iniciando, né, o nosso programa, já fazendo aí a nossa prece inicial, né? Eu vou ler a mensagem aqui. Kátia faz a preparação, Kátia? E você fica com o término aí, né? A vibração. Uhum. Bom, peguei com uma mensagem aleatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: afirmação e ação. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João 4:34. Então, Emmanuel nos diz aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegrar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não provêm, nem providenciam a tempo, e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, desearam que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, vou passar a página aqui, há simultaneamente objetivo e finalidade que são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo catedral
ou melhor, ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Bom, é um puxãozinho de orelha meio de leve, né? Para que nós sabemos que a espiritualidade não puxa a orelha, né? É ditado aqui, nos adverte, no né? ditado popular, mas nos adverte, né? A questão das orientações que não basta só, né? Como diz o próprio Evangelho, está Senhor, Senhor, né? Com o nome do Senhor nos lábios, mas do coração foge longe, né? Os sentimentos do ideal de abraçado, foge longe a vontade de servir, de trabalhar, né? Então, nos recomenda Emmanuel que e em outra oportunidade ele fala que o trabalho é uma verdadeira prece. Então, que nós possamos refletir sobre as oportunidades que nós temos de modificar interiormente, de nos transformar interiormente, de buscar essa condição de evolução dentro dos propósitos, dos trabalhos divinos. Jesus disse, eu vim servir não para ser servido. Assim, ele deixa aí a recomendação a todos nós, em primeiro lugar, servir, né? Trabalharmos, principalmente envolvendo aquelas pessoas que necessitam de nossa palavra, de nossos braços, de nossas mãos, de nossa ajuda de uma forma geral. Então, que nós possamos meditar sobre isso, sobre as oportunidades que nós temos todos os dias, todos os momentos, né? São nesses dias de dificuldades que surge um aprendizado maravilhoso para todos. Porque dificuldade todos nós enfrentamos, todos nós passamos e passaremos, né? Está aí na nossa caminhada, né? Então, o Chico bem sabiamente disse lá, e era lema de cabeceira da sua cama lá, né? Que tudo passa. Nós sabemos que tudo passa. Mas também, junto com isso tudo passa as oportunidades. E às vezes demoram a surgir outras. Porque depende de cada um. Então, que abracemos aí essa maravilhosa lição de vida, que é trabalhar, que é exemplificar e principalmente vivenciar o Evangelho. E assim vamos envolvendo a nossa irmã Kátia para que ela possa fazer a preparação dos trabalhos dessa manhã. A leitura inicial já foi feita, a preparação. Ok. Então vamos assim nesse momento, colocando nas mãos do nosso Pai Maior as nossas expectativas de vida. Kátia, seu som está bem baixinho, deve ser coisa no microfone. Melhorou? Então, vamos nesse momento, entregando nas mãos do nosso Pai amado as nossas expectativas de vida, que Ele possa, com seu amparo, com sua luz, nos guiar no melhor caminho, para que nós possamos colocar em prática, assim como disse a mensagem do Delson, da espiritualidade amiga, que veio nos trazer essa mensagem sublime de advertência, que coloquemos em prática tudo aquilo que nós estamos experienciando na leitura, nos estudos evangélicos, nas histórias da espiritualidade amiga, abraçando de vez essa causa que é mais nossa do que do próximo. Quando fazemos pelo próximo, estamos mais nos auxiliando do que auxiliando o próximo, porque eles são os instrumentos que nos servem no caminho para a nossa melhoria. Então, que nosso Pai amado possa, quando nos experimentar no caminho, estar conosco no nosso íntimo, lembrando da nossa prática, daquilo que nós abraçamos, da causa que nós abraçamos. Nesse momento, a espiritualidade amiga está conosco, nos incentivando nessa caminhada, nesse trilhar de amor. Nossos mentores amados estão conosco, nos soprando nos nossos ouvidos, faça o bem, pratique o bem, amigo, seja melhor. Vamos escutar essas advertências, esses conselhos amados
para que possamos cumprir as nossas tarefas mais fielmente possível, com o auxílio do nosso querido e amado Mestre Jesus. E assim vamos agradecendo com a prece que o nosso Mestre Divino nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, que a espiritualidade amiga nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, feito a nossa preparação, nós vamos tirar um ponto aqui no Evangelho. Pega aí no seu Evangelho um ponto para a gente refletir antes de entrar no tema. Eu tirei aqui no capítulo 28, moral estranha. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segue-me. Segue-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixai os mortos enterrar seus mortos. Mas, quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que pode significar estas palavras, deixai os mortos enterrar seus mortos? As considerações anteriores já nos mostraram antes de tudo que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura, aquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm o significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é de fato a verdadeira vida, é a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Tá bom. Então o capítulo já diz, né, o capítulo 27, né, moral estranha, não é isso? 23, moral estranha. Capítulo 23, moral estranha, e muitas coisas dentro desse capítulo parece estranho, né, aquilo que Jesus falou, né, ou aquilo que nós estudamos no Evangelho, né, parece uma contradição, mas é necessário compreender, né, que vivíamos naquela época, uma época de pouca linguagem, né, poucas expressões de linguagem, palavras poderiam ter outros significados. Né? De lá para cá, muitas coisas evoluíram e muitas coisas foram traduzidas diferentes do que se entendiam naquela época. Não é de se acreditar que Jesus, né, tirou essa... Não tivesse essa piedade, né? Tivesse tirado desse rapaz a oportunidade de ele ter enterrado o corpo do velho pai, né? E assim, nós entendemos que também é preciso a gente refletir sobre a oportunidade de muitas pessoas que conhecem os ensinos, sabem da oportunidade de seguir Jesus, como diz os nossos irmãos, pelo amor, né? E às vezes encontram o caminho pela dor, que não deixa também de ser amor. Né? É uma lição muito viva. Eu estava assistindo outro dia uma palestra de nosso querido Divaldo Franco, e ele fala das questões dos mortos-vivos. É interessante a gente refletir sobre isso. Quem são os mortos-vivos? São aqueles irmãos que já mataram a sua fé, já mataram as suas esperanças, já não acreditam em Deus, estão entregues aí ao nada, né? Acreditar, ao nada no mundo. São irmãos que necessitam do nosso carinho, necessitam das nossas ações, até para a sua subsistência, para a sua vida. Então, Divaldo tratou isso assim de irmãos encarnados a erros aí no próprio planeta Terra. Então, nós temos que compreender que muitas das coisas também que Jesus falava era no sentido de nos acordar para a vida.
Vamos sacudir, vamos agitar, vamos trabalhar, vamos fortalecer a fé. Então, não é questão de dizer que Jesus contradiz aquilo que ele ensina, mas ele ensinou por parábolas. E é preciso entender esses ensinamentos. Tudo que Jesus falou, propriamente, foi parábolas para aqueles que não entendiam na época. Então, hoje, o Evangelho vem desmistificando essa questão de abandonar pai e mãe, de mortos-vivos, deixar os mortos enterrar seus mortos, não vir trazer a paz, mas trazer a espada. São tantas coisas que nós temos que compreender, não é isso, Kátia? É verdade. Jesus, ele falava por parábolas, mas nunca sem exemplificar. Então, se a gente não entende, ou não entendesse, talvez, os ensinamentos ainda hoje, é só a gente poder ver o que ele fez de bom, o que ele produziu, né? Todas as atitudes dele foram voltadas para a prática do bem, a prática do amor, do perdão, principalmente, que eu acho uma passagem super difícil, né, da vida de Jesus, quando ele perdoa os seus algozes. Então, é uma condição que nós não nos preparamos adequadamente para isso. Quando que a gente tem um coração para perdoar um inimigo, mesmo que a gente se esforce muito, o nosso sentimento é muito difícil de extrair do nosso coração quando a gente tem ódio, quando a gente tem mágoa, quando a gente tem reservas com as pessoas. E Jesus, apesar de sofrer tanta humilhação, dor, sofrimento físico, ele perdoou. No momento da cruz, acho que aquele auge ali dele sobre a terra foi o maior exemplo que ele deu de humildade, de submissão à vontade de Deus e de amor a nós mesmos, a todos nós, e principalmente amor aos inimigos, contra aqueles que estavam, fazendo coisas contra ele, sem ele mesmo ter feito nada de errado. Muito pelo contrário, ele só trouxe uma moral nova, uma questão nova, que não foi aceita, como nós agimos ainda até hoje. Nós nos debatemos com as questões novas, mesmo sabendo que são de fontes confiáveis, mas a gente teima ainda em discutir, teima ainda em colocar em prática. Então, é importante que a gente compreenda de verdade, né, os caminhos, os percalços de Jesus, e para a gente entender melhor a nossa vida, né, fazendo comparações, para a gente poder entender nessa psicologia de Jesus. É isso. E o que eu percebo é que muito das coisas que Jesus falava por parábola, é necessário que haja essa decodificação, né? Porque ainda foge muito a nossa compreensão. Hoje as coisas estão muito mais abertas assim ao estudo, os meios de comunicação, existem muitas palestras, muitas formas de aprendizado, mas a gente vê que até hoje muitos, né, ainda fica muito preso à letra. E como você bem exemplificou, basta ver os próprios exemplos que Jesus nos deixou. Né? Então, não precisa a gente pesquisar em livros ou nisso ou naquilo. Basta ver a própria vida de Jesus, que foi um exemplo vivo de tudo isso que ele deixou. E não podemos esquecer que Jesus não escreveu nada. Tudo que foi colocado no papel foi através de outras pessoas, de outros homens, e cada um tinha um pensamento. Então, ali pode ter tido, né, uma coisa que foi um pouquinho modificada, ou ter um outro significado, que hoje para nós é estranho, mas que até então, naquela época, era natural que se falasse daquela forma, ou que se escrevesse daquela maneira. Até porque, para cada época, há sempre uma evolução em todos os aspectos. E na comunicação e na escrita também não foi diferente. É verdade, Marília. A gente só experimentar a prática daquilo que Jesus quis vivenciar para a gente, sempre pensando que ele, né, nas intenções por trás do que Jesus dizia. Mesmo que a gente, por conta de traduções, por conta de más interpretações das pessoas que escreveram a história de Jesus, o importante é ver as atitudes dele e saber que tudo que ele fazia, o fundo era do bem e do amor,
É tudo isso que ele queria exemplificar para a gente. Então, a gente pode desconsiderar alguma má interpretação, alguma tradução que foi muito ao pé da letra, que não traz aquilo que Jesus exatamente falou, mas é só prestar atenção no que ele exemplificou, já basta para nós. Estou tentando passar o link para o Hugo aqui, que o Hugo chegou, para nos ajudar aqui, né? Já está vacinado. Graças a Deus. Vitória! Então, vamos conversando enquanto eu passo o link aqui, que estou tentando conectar aqui para tentar passar o link e não estou conseguindo. Mas é isso, né, bem? Eu acho que vamos já iniciar o Evangelho, enquanto ele adentra aí, né? Nós estamos finalizando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não é Desse Mundo, e hoje a nossa... É o último item, que é o item hoje, que, por sinal, é uma mensagem de uma rainha de França, né? Que é uma realeza terrena. Enquanto eu passo aqui, eu vou pedir para você ir lendo aí. Pode ler o último item aí para a gente fazer as nossas reflexões. Então, nós estamos no capítulo 2, né? Como bem Delso diz, no item 8, uma realeza terrena, uma rainha de França. Haber, 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra? Eu não o entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava. Entrar no reino dos céus, que desilusão, que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã. A benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura então o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudesse guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que ganharam o reino dos céus, dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueças. Bom, mas antes de entrar na questão, né, das nossas reflexões sobre esse texto lido no Evangelho, né, desse item 8, vamos dar boas-vindas ao Hugo, né? Boas-vindas ao Hugo, já vacinado com a primeira dose. Agora sim, hein? Bom dia, Hugo! Agora vai. Bom dia, Kátia, bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Graças a Deus, a primeira dose aí tomada, e se cuidar, né? Cuidar das pessoas ao nosso redor e fazer a nossa parte. Com certeza, é isso aí, meu filho. Então, e amanhã tem mais gente dessa casa aqui, né? A alegria essa semana é dobrada. Amanhã tem mais gente dessa casa tomando vacina.
Então, gente, Hugo, nós estamos no último item do capítulo 2, né, que é uma realeza terrena, e por sinal uma mensagem, né, da Rainha de França, né, e é muito, muito rica essa mensagem dela, que está nas instruções dos Espíritos, e trazendo para nós a condição que ela encontrou, né, nesse céu relativo que às vezes nós criamos, né, e de muito nós fomos ensinados desse céu como se ele fosse um espaço circunscrito, né? Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que o céu é relativo no estado de consciência, né, que nós encontramos. Mas ela traz isso, que ela esperava aquele céu pomposo, glorioso, onde ela pudesse receber todas as honrarias por aquilo de rainha, né? De rainha, por aquilo que foi no seu poder temporal na Terra e para qual não foi a sua desilusão, né? Foi ela chegar no mundo espiritual e perceber que não existe nada disso, que isso é uma coisa materializada pelo egoísmo aqui na Terra, pela vaidade, pela ambição, né, de poder dizer eu sou rei, eu sou isso, eu sou aquilo. Na realidade, nós somos irmãos na caminhada e não importa o que nós estamos exercendo temporariamente aqui, se é de grau elevado, se é conduzir uma fraternidade, se é uma entidade, não importa. No plano espiritual, ninguém vai querer saber dessas coisas. Isso são coisas ainda da nossa matéria, do nosso pensamento do mundo terreno, né? Então, no plano espiritual, o que vai contar é aquilo que nós fizemos de amor, né? É aquilo que nós tratamos um com o outro, as nossas relações de convivência, de amor, de experiência. Esse laboratório que conta. E ela esperava, não? Né? Ela esperava que aqueles que ela tripudiou sobre a Terra não estivesse nem naquele lugar que ela chegasse, né? Ela acharia que eles eram desmerecedores de qualquer vantagem no plano espiritual por ela ter considerado eles simples réis aqui na Terra, né? Simples homens, né? Quando na realidade Jesus nos pede a pobreza de espírito é exatamente essa. Sejamos pobres de espíritos, compreendemos ainda a nossa natureza, não importa o que estamos exercendo, o que estamos buscando, o que importa é a oportunidade que nós estamos abraçando. Tantas experiências que nós temos nos trabalhos de Bezerra de Menezes, falando assim mais desses vultos grandes que passou pelo mundo, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, Amália Franco, e quantos outros não passaram abdicando da sua própria condição de vida para auxiliar o outro. Então, essa é a experiência que nós temos que aprender para construir esse céu que nós queremos encontrar na vida futura, queremos encontrar no plano espiritual. Então, esse reino de Jesus ele tem que ser conquistado todos os dias, todos os momentos. Esse reino de Jesus tem que habitar dentro de nós. Nós estamos aqui buscando a cada dia as lições, às vezes com muitas dificuldades, né? Com muitos desafios que nós passamos, nós sabemos disso, mas o resultado final de tudo isso é o grande aprendizado que nós temos que tirá-los. Que nós temos que viver, que experienciar, que transportar de nós para as pessoas também que estão no nosso convívio, no nosso redor. E quando eu falo no nosso convívio, não é só no pilar do lar, onde nós criamos família, onde nós temos essa família consanguínea e talvez espiritual, né? Porque muitas das famílias também já são agregadas por essa atração espiritual. Né? Somos juntas em muitas encarnações nesse aprendizado. Mas nós temos também que entender que todos nós somos famílias de Jesus, somos irmãos. Esse é o grande processo pelo qual vivenciou e transformou em ações da vida, como fez o nosso querido Bezerra, tirando sustento, tirando dinheiro do seu próprio bolso para alimentar famílias, para cuidar de outras famílias, não querendo demonstrar que ele era um doutor, era um médico, agia sempre com muita humildade, colocando em pé de igualdade. Acho que é um dos melhores exemplos que nós temos para entender, são esses homens que passaram, que foram pequenos, né, nessa questão de terra, para ganhar a grandeza espiritual. Não é à toa que convidado, né, a evoluir, a subir as esferas mais altas ainda da espiritualidade, a
talvez outras moradas, onde não tivesse mais tantas dificuldades, mas o que é que ele preferiu? Ele preferiu ficar entre nós, espiritualmente, para nos ajudar, trazendo mensagens, deixando lições maravilhosas para o nosso dia a dia. E é nesse sentido que nós temos que observar essa mensagem. Então eu vou abrir a palavra aí para os irmãos aí, não sei se vai o Hugo, a Kátia ou vocês escolhem aí quem vai. Então vamos lá. Vou esperar o Hugo aí que já tomou a vacina para ele, né, assentar a vacina. Já aí, né, chegou agora, né, poxa, eu vejo de vitória e vitória para nós, né? A gente tem que agora agradecer a Deus essa oportunidade de a gente estar se imunizando. Agora, quanto a essa rainha, nós podemos observar a vida dela, que, lógico que foi uma vida cheia de luxo, riqueza, ela era uma rainha, foi servida, então provavelmente ela já nasceu nesse berço de ouro, e nunca experimentou uma situação que pudesse ferir a sua dignidade, para que ela trabalhasse, fizesse alguma coisa. Ela provavelmente foi servida por todos, e ela se espantou, né, quando foi para o outro lado e viu aqueles que a serviram, recebendo ela, e então ela pôde, né, experimentar a vergonha, a desilusão, a humilhação de sofrer essa realidade. Trazendo essa história para nós podemos ver que daí tira muitas lições. Primeiro, que a gente precisa de fazer o trabalho, que a gente precisa de arregaçar as mangas, que a gente não pode deixar os outros fazer a nossa parte. Ela poderia fazer a parte dela, mesmo sendo uma rainha, mesmo sendo servida, talvez ela pudesse fazer algo em favor dos necessitados, que provavelmente, Idade Média, deveriam ser muitos e muitos, mas a gente sabe muito bem que a história não conta muitos casos assim, de reis, rainhas, de nobres, que se preocupavam com a população mais carente, né, com os súditos. A gente sabe muito bem que isso era uma situação muito rara. E traz para nós também aquela mensagem de Jesus. Quando a rainha fala que, olha, tem tanta coisa que legal que dá para extrair dessa história dela, né? Quando ela fala que humilhação, né? Quando ela se deparou lá com a realidade espiritual, a gente vê o que Jesus, né, falou para os apóstolos quando eles perguntaram o que poderia fazer, como poderia ser para entrar no reino dos céus. Ao que Jesus respondeu, né, que ele deveria se mostrar como uma criança o quê? Despida de orgulho, de vaidade, uma criança, ela age com sinceridade, ela age com amor, ela perdoa muito rapidamente seus amiguinhos quando ela está brigando. Então, era isso, a gente precisava Jesus quis dizer que nós precisávamos da pureza do coração da criança, para que a gente pudesse se fazer merecedor de estar no plano melhor, de ser recebido melhor no plano espiritual. Então, são lições que a gente pode ver que são grandes ensinamentos. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, todos somos pequeninos mediante essa grande realidade universal que é Deus, essa grande energia, esse grande poder. Todos nós somos pequeninos e nós estamos caminhando para Ele, mas nós podemos perceber pelas nossas atitudes que ainda estamos anos-luz ainda da situação de um Deus, de um espírito como Jesus, né, da esfera crística, e o quanto nós ainda precisamos caminhar. Traz também uma outra reflexão sobre essa história, sobre a questão, né, que Caibar Schutter colocou no livro dele, sobre a história do rico e do Lázaro. Lázaro era pobre, esperando as migalhas da mesa do rico, que lá daquela sua opulência, no seu luxo, né, na sua fartura, ele não pensava em alimentar os mais necessitados, e Lázaro ficava ali na porta do rico, esperando as migalhas caírem para ele poder se alimentar daqueles restinhos, que poderiam, né, que se tivesse, quiçá, sorte, receber ali. Tem dos cachorros aí que pelo fato dele ser doente, vinham os cachorros lamber as feridas dele. E quando, né, a gente sabe da história que quando Lázaro desencarnou, logo o rico desencarnou também. E Lázaro, a condição dele e a condição do rico foram totalmente diferentes uma da outra. Enquanto que na Terra também eram totalmente diferentes a situação dele, né? O rico, imensamente rico,
e vivendo na riqueza, no luxo, provavelmente onde passava as pessoas recebiam bem, enquanto Lázaro provavelmente não era bem recebido. Muitas vezes essas pessoas, né, que trabalham ou que são mais humildes, que não têm condições, ou que trabalham em condições, em serviços que todos julgam inferiores, são vistos na sociedade, muitas vezes nem são vistos, são meio que invisíveis. Imagina a condição de Lázaro, né, doente, mendigo, e ainda com doenças, né, com chagas pelo corpo, provavelmente ninguém o notava. E quando ele foi para o plano espiritual, antecedendo ao rico, lá ele foi recebido muito bem diferente do rico. E o rico, quando foi para o outro lado, ele sofreu, viu a dura realidade, né, que ele teve que enfrentar, como uma pessoa que provavelmente não se preocupava em se melhorar, em ajudar, em auxiliar, em se auxiliar, inclusive, e ele viu que quem estava ali para recebê-lo era aquele que ele viu como um ser invisível durante a encarnação dele, que era Lázaro. Lázaro, na sua luminosidade, recebeu, né, e amparou o rico, e ele também, né, como nessa condição da rainha, estava extremamente envergonhado, e pedindo, implorando um auxílio, para que ele pudesse, né, ser merecedor de qualquer migalha espiritual que Lázaro pudesse lhe oferecer. Porém, Lázaro, naquela condição de humildade, sabia como que tinha que ser, né, como uma pessoa boa, como uma pessoa do bem, como um ser espiritual ali já, recebeu ele da melhor maneira possível, diferentemente do que o rico fez com Lázaro aqui na Terra. Então, a gente vê essa condição da rainha, a condição do rico e do Lázaro, como Jesus nos mostra o que nós devemos fazer para sermos amparados no plano espiritual, se nós quisermos ter um local melhor, se nós não quisermos sofrer no plano espiritual, vivenciar somente longos períodos em zonas umbralinas aí por conta do nosso egoísmo, nós vemos agora claramente o que nós precisamos fazer. Nós temos que ter a atitude de Lázaro, nós temos que ter a atitude daqueles que serviam a rainha, que trabalhavam, que agiam com humildade, que aceitavam suas condições de subalternos, de que tinham que servir, né, se quisessem um dia ser servidos. Eles não puderam ser servidos no plano material, porque aqui viveram condições de extrema pobreza, principalmente Lázaro, nessa história que é tão tocante, mas o plano espiritual os aguardava com imensa luz, imensa fartura espiritual, em contraponto a tudo aquilo que eles vivenciaram na Terra. Por que isso? Porque eles agiram com humildade, se resignaram, esperaram um dia que eles fossem amparados e tiveram submissão nesses pontos, né, da vida deles. Então, mostra para nós como que a gente deve agir, se nós queremos experimentar situação melhor, né, no plano espiritual. Na Terra é um mundo realmente de provas e expiações, a gente não pode esperar coisa melhor, porque nós não estamos melhores ainda, a ponto de querer ter uma situação já na Terra de pura felicidade, de extrema felicidade. E como já disse Jesus, que a felicidade não era desse mundo, tanto que ele sofreu imensamente aqui sobre esse planeta, não por conta de culpas e erros dele, mas por culpa da nossa pura ignorância, pura maldade ainda. Então, nós vamos ter que arregaçar muito as mangas ainda, dobrar muito nossos joelhos ainda, implorando perdão, implorando o amor de Deus. Amor ele nos dá gratuitamente, mas implorando o perdão das nossas faltas, nossos erros cometidos, se a gente quer experimentar alguma coisa melhor ainda no plano espiritual. Então, para a gente, como já começou desde a mensagem inicial que o Delson trouxe para a gente, das advertências, como a Marília bem disse, nós precisamos de trazer para o nosso coração, para a nossa mente, para que a gente possa ser lembrado do outro lado, senão as nossas penas serão um pouco duras do outro lado. Passo a palavra aí para vocês, meus amigos. Bom, em relação, né, a essa mensagem, que é um pouquinho da continuação também, né, do que a gente estava conversando na semana passada, essa questão da realeza terrena, né, de todos os benefícios, né, ou as situações que nós
recebemos aqui na Terra, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós acabamos nos iludindo, né? Cada um dentro do seu livre-arbítrio, né? Dentro dos seus desafios, tem, né, experiências diferentes. Alguns, né, com alguns favorecimentos materiais, né? Outros com menos favorecimento. E esse favorecimento material nem sempre ele se dá, né, por um mérito daquele espírito, mas sim como mais uma lição, mais uma prova, mais um desafio na vida, né, algo que ele precisa ali aprender, né, a conduzir de maneira equilibrada para poder realizar a sua transformação moral, né, e muitas vezes na própria sociedade, né, ou, né, aqueles que nascem com, né, a riqueza, ou aqueles que adquirem ao longo da vida essa riqueza, né, muitas vezes acabam se iludindo, né, acreditando que essa riqueza por si já é uma distinção, né, de uma condição de evolução do espírito, né, ou de algum mérito que o espírito possua, né, e não necessariamente isso é verdadeiro. Então, muitas vezes o espírito, né, ele aqui começa a ter essa, né, essa arrogância, esse orgulho, né, ou acreditar que por ele ter a questão, né, ou da inteligência que lhe propicia a riqueza, ou da própria riqueza em si, herdada ou trabalhada, não importa, mas ele acredita que isso lhe torna distinto dos outros seres humanos, e não é verdade, né? A riqueza, ela é muito mais uma provação, é um desafio. O espírito, ao longo das suas encarnações, né, ele pode vir em vidas, né, numa condição rica financeiramente, e numa condição pobre financeiramente, né? Mas isso não diz nada sobre a condição espiritual do espírito, né? Então, existem espíritos que possuem a riqueza, que sabem administrá-la, né, que são espíritos bondosos, que buscam trabalhar, né, na sua evolução, do mesmo jeito que tem espíritos que possuem a riqueza, que se deixam levar pela avareza, pelo orgulho, né, como tem espíritos, né, de pessoas pobres, né, no sentido financeiro, que também são avarentas, né, são gananciosas, são pessoas desequilibradas, né, como também tem pessoas pobres que são pessoas equilibradas, humildes, né, que tem sabedoria dentro daquela possibilidade que a vida lhe apresenta. Então, essa distinção dessas várias situações na vida, né, representam desafios, né, muito grandes para todos os espíritos, né? E numa sociedade em que vivemos, que desde lá de trás é uma sociedade extremamente competitiva, né, baseada muitas vezes no status, na roupa, na marca que você apresenta, né, no ambiente que você frequenta, e por aí você vai ter um tratamento diferenciado, isso se torna uma grande provação, né? Pouquíssimos espíritos têm condição de navegar em todos essas situações e saírem de forma equilibrada, né? Percebendo que essas oportunidades, que esses desafios são ferramentas de evolução, e que se, né, ele não tiver o cuidado, ou ele não tiver o equilíbrio, isso vai representar para ele muito mais perdas do que ganhos. E aí ele vai justamente, né, chegar talvez na situação dessa rainha, né, em que se vê, né, por influências externas, né, pela própria autoimagem, como alguém digno, né, de louvores, né, de todas as graças, de às vezes distinções, mas que chega no plano espiritual, muitas vezes no estado espiritual totalmente lastimável, totalmente desequilibrado. Por quê? Porque se baseou nessa falsa verdade, ou apenas numa parte, né, numa visão de um certo ângulo. Cada um de nós, de certo modo, vive numa bolha, né? Não existe apenas a nossa maneira de viver, né? Nós vivemos num mundo gigantesco, existem infinitas maneiras de se viver a vida, né? Mas independente dessas infinitas maneiras, né, todas têm que ser vividas com dignidade, com equilíbrio, com paz, com humildade, dentro da condição de cada um apoiando o outro, né, buscando aí tornar a vida do outro também mais fácil, né, ou se não for possível, pelo menos não tornar mais difícil, que é o que muitas vezes nós acabamos fazendo, né, na vida do próximo, né, colocando um fardo a mais na vida das pessoas ao nosso redor, pelo nosso orgulho, nossa prepotência, pelas vaidades, pelo nosso egoísmo, né. Então, o convite de Jesus Cristo
é justamente esse, que a gente possa, né, perceber que a vida ela é né, ela é uma grande escola que nos conecta aí em várias situações diferentes, e que nós só vamos saber, né, se nós estamos vitoriosos ou não, ou evoluindo ou não, quando chegar do outro lado, que nós vamos conseguir fazer um balanço mais acurado, né, do nosso processo evolutivo, daquilo que acertamos, daquilo que erramos, e nesse meio tempo, né, nós temos que tomar muito cuidado, né, ser vigilante, como Jesus Cristo mesmo dizia, para não nos deixar levar, né, pelas vitórias temporárias ou pelas situações temporárias que a vida nos apresenta, porque muitas dessas situações elas não são mérito, não são mérito nenhum, elas são desafios, né, são circunstâncias que vêm para nos testar, né, para que nós possamos analisar se temos realmente capacidade de conduzir aqueles recursos ou aquela situação de forma equilibrada. E na maior parte das vezes nós acabamos falhando. Falhamos pelo orgulho, falhamos pela prepotência, né, pela vaidade. E aí nós verificamos, né, o caso dessa rainha, que talvez até nos livros de história hoje seja vista como uma grande, né, rainha aí da humanidade, que, né, fez um monte de coisa que aconteceu, mas espiritualmente ela não fez nada. Né, ela não gerou progresso a si mesma e talvez nem aqueles súditos, né, do reino ali dela. E por isso que ela chega no plano espiritual, né, não só iludida, né, mas também é desiludida muito facilmente, porque ela percebe ali que aquela riqueza, aquela realeza que ela acreditava que tinha, era realmente apenas um título que deram para ela, né, uma posição que na Terra a colocaram, mas que não se sustentava no plano espiritual da vida e muito menos na evolução dela. Ela começou a ver outros espíritos, outras situações que mostraram para ela que tudo aquilo que ela acreditava que era né, verdadeiro, absoluto na Terra, né, a riqueza, a nobreza, né, a ter aquela multidão de serviçais, de pessoas que talvez até a idolatravam, era tudo ilusão. Né, era tudo uma maneira ali de prová-la, né, de testá-la, para ver se ela conseguia conter o ego dela, né, a vaidade dela, né, se ela conseguia servir, né, se ela conseguia apoiar ela dentro do papel dela ali, conduzir aquela nação, aquele povo, né, para um crescimento, não só material, mas espiritual. E infelizmente ela falhou. Né? E quantos de nós não falhamos na nossa vida, né, por nos vermos como doutor, como médico, como, né, inteligente, ou como alguém sábio, ou como alguém melhor que o outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas vaidades, com esses sentimentos e com essas percepções. Né? Talvez a gente tenha, né, feito algo que o outro não fez, mas isso não significa que o outro não possa fazer ou que isso já nos torna um espírito mais maduro que o outro. Não, existem pessoas anônimas aí no mundo que estão fazendo muito mais do que nós, né, que estão trabalhando muito mais, que estão servindo muito mais. Então nós temos que tomar cuidado para não nos iludirmos, né? E aí com isso acabarmos chegando no plano espiritual esperando esses louvores, né? Esperando essa referência, né? Esse cuidado, né? Ou essa distinção que nós não merecemos, que nós não temos, né? E talvez até se merecêssemos, nós não deveríamos receber, porque talvez fosse até um desafio, né? Mais uma coisa que né, atrapalharia a nossa evolução. Então, nós temos que tomar muito cuidado e refletir sobre essa questão, né? A própria mensagem né, a reflexão que a Kátia trouxe da questão do Lázaro, né? Porque na Terra nós podemos estar numa condição, mas não necessariamente, né? É a nossa condição espiritual. E nós somos muito fáceis, muito assim, nós julgamos muitas pessoas pela aparência ou pela situação material, né? Nós temos que tomar também muito cuidado com isso, porque, né, por trás aí de rostinhos bonitos, né, de ternos, gravatas, às vezes de, né, pessoas aí com status ou político, ou social, né, existem verdadeiras mentes desequilibradas, muitas vezes criminosas, né, que nós não percebemos. Por quê? Porque nós olhamos apenas para aquilo que nossos olhos querem ver, né, ou para aquilo que muitas vezes na nossa visão material nós valorizamos e esquecemos que além dessa questão material há a questão espiritual e que nós temos que desenvolver essa sabedoria para olhar
para essa visão espiritual, o que que aquela pessoa, o que que aquele espírito está fazendo de bom, né? Ele está em equilíbrio, ele está em desequilíbrio, quais são os valores que sustentam aquela pessoa? Infelizmente, muitas vezes nós olhamos apenas para os valores financeiros que sustentam aquela pessoa, né? Não para os valores morais que ela possui. E com isso nós somos iludidos, somos enganados, nos enganamos também porque damos um valor maior do que possuímos realmente, né? E muitas vezes deixamos de fazer as nossas lições, nossas obrigações, né, na vida terrena, porque nós acreditamos que, não, já está bom, ou a sociedade é assim mesmo, não vai mudar nada, eu não posso fazer nada, e aí nós perdemos uma grande oportunidade de fazer essa diferença também. Então, né, como último comentário aqui, né, fica essa reflexão para que nós possamos construir em nós mesmos, né, essa evolução moral, aproveitando as experiências, sejam elas de riqueza, de pobreza, né, ou a bolha em que vivemos, né, mas que a gente possa, né, dentro desse contexto, oferecer o nosso melhor, né, servir como Jesus Cristo nos pediu, né, mas não servir de uma maneira, né, apenas para que nós tenhamos um mestre, digamos assim. Não, servir como uma forma de apoiar as pessoas, não no sentido de servidão, mas no sentido de apoiar, de conduzir, de guiar, no sentido de apoiar as pessoas que estão ao nosso redor, que talvez nós tenhamos recursos que essas pessoas não têm, né, e que nós podemos distribuir, compartilhar esses recursos, não vão nos deixar mais pobres, né, nem materialmente, nem espiritualmente, e muitas vezes nós só pensamos em, né, vem a mim, e isso acaba sendo, né, no futuro, uma grande fonte de amargura, né, de sofrimento. Pai, mãe? Interessante. Todas as suas falas, né, as reflexões suas, da Kátia. No entanto, nós sabemos que todos os dias a vida nos oferece oportunidades, porque Jesus, em nenhum momento, né, no seu evangelho, ele condena as nossas conquistas materiais. Agora, o que é condenável é quando nós achamos que isso nos torna, né, melhor do que os outros, que isso nos distancia dos demais, que isso está nos colocando no patamar superior aos outros. E às vezes olhamos de cima com um olhar de desdém para aquelas pessoas que estão à nossa volta e que, ao nosso ver, não têm o mesmo padrão que o nosso. Isso é que é condenável. Porque se nós aprendemos que a nossa casa é o universo, que a nossa família é universal, isso é um convite e cabe a nós refletirmos o que isso quer dizer, que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais perante ao Pai. Então, não existe melhor nem pior, cada um está num grau de evolução. Às vezes a minha ótica perante uma situação é outra, a do meu semelhante ali é outra, mas não significa que ninguém é melhor do que ninguém. Isso aí é uma questão de ponto de vista, é uma questão de evolução espiritual, mas que todos nós vamos um dia nos aproximarmos e subir esse grande degrau dessa escala espiritual, para estar num lugar melhor, né? Alcançar uma das muitas moradas da casa do Pai. E a Kátia falando que a história não conta, né? E eu não sei se a história literária, mas assim, pelo menos nos livros psicografados, traz a Isabel de Aragão, a rainha de França, que foi uma rainha que fez a diferença na sua passagem pela terra, que por sinal, né, era uma rainha que tinha pompa, tinha, como todas as rainhas, né, daquela época, teve esse título de rainha temporariamente aqui na Terra. No entanto, ela se disfarçava, ela saía às escondidas por causa do seu esposo, que não admitia que a sua esposa, uma rainha, estivesse no meio dos súditos para distribuir pão, distribuir ouro, distribuir moedas de ouro ao redor do palácio para aqueles famintos que ali viviam. Era a Rainha Médio, o título do livro, Isabel de Aragão, a Rainha Médio. Então fica aí a dica de leitura
É um livro maravilhoso que nos traz exemplo de quando se quer, a gente faz, né? E também tinha essa mediunidade de, como que chama? Agora fugiu, né? Porque ela levava o cesto de pão e quando o marido, já desconfiado dela, né? Pediu para que abrisse que os seus... Mediunidade de efeito físico. Mediunidade de efeitos físicos. Pede para que os seus soldados ali tirasse o manto daquele cesto para verificar se era realmente pão, e ela dizia, ele perguntou para ela o que leva nesse cesto, e ela dizia, né? Flores, Senhor, levo flores, né? E com certeza morrendo de medo ali, mas a sua fé era tão grande que ela afirmava categoricamente que era cesto. E ele pede para um dos seus subalternos, levante o manto. E quando levantou o manto, realmente os pães tinham se transformado em flores. E quem quiser saber mais um pouquinho, leia o livro, porque essa mesma rainha encarnou aqui no Nordeste e era a mulher, a Maria do Pão, que transformava pedras em pão para saciar a fome dos famintos. E nada mais é do que a nossa querida veneranda, lá de nosso lar, que está na obra de André Luiz. Então é maravilhoso a gente ver que quando se quer, a gente faz. E a vida nos oferece todos os dias as oportunidades. A gente precisa de ter pessoas sentadas na nossa calçada para oferecer pão? Não, não precisamos, porque quando a gente sai, sempre tem um irmão deitado pelas calçadas, alguém que nos estende a mão pedindo uma moeda. É natural que na atualidade que nós vivemos, não dá para a gente abraçar aquele nosso semelhante, para nós batermos um papo, perguntar para ele o que houve, o que o levou àquela circunstância, porque às vezes estamos parados, né, entre um farol vermelho ali que nem tem como desenvolver um diálogo, mas é importante também a gente ter as nossas moedinhas ali no carro, para que, se a gente não possa aquecê-lo com a palavra amiga, com um cobertor, um agasalho, a gente pode sim dar uma moedinha, que talvez não dê para muita coisa, mas ele pode sim pagar um almoço, ele pode sim comprar um pão, um copo de café com leite. É pouco diante da necessidade dele, mas diante também da nossa pobreza espiritual, talvez é o que nós temos a oferecer naquele momento. Mas a caridade, ela é exercida sim, é a contra-gota. E quando a gente perceber, a gente estará fazendo muito mais, porque a gente não estará doando aquilo como se fosse assim, simplesmente para nos livrar daquela pessoa que chega batendo no vidro do carro, ou que nos interrompe no nosso diálogo quando estamos ali na rua. Mas vai ser algo natural, que a gente já sai de casa preparado para essas situações e que agravou de maneira muito intensa agora, nessa fase que nós estamos vivendo de desemprego, de pandemia, de pessoas na rua, muitas pessoas que antes tinham o seu ganha-pão, a sua renda todos os meses, e que agora estão assim vivendo, né, de realmente da ajuda do próximo, porque nem o emprego tem mais. Muitos que foram morar na rua porque não tem mais condição de pagar o aluguel. Então a situação ficou muito difícil, muito mesmo. E para quem tem, eu não sei se aí onde a Kátia mora tem, mas aqui tem pertinho aqui de casa o Bom Prato, aquele almoço que é oferecido bem baratinho. E hoje, antigamente, a gente passava e via aquelas pessoas assim, que eram os nossos irmãos moradores de rua. Hoje a gente vê jovens, vê senhoras, vê pessoas de todas as matizes ali. Ou seja, o índice, né, de necessidade e com custo de vida muito alto, o alimento que aumentou demais, o gás de cozinha que nem se fala. Então a gente vê que ficou, né, mais acessível para eles ir almoçarem no Bom Prato. E que é uma bênção na vida de todos. E que com apenas R$ 1 a gente pode sim auxiliar e saciar a fome desses nossos irmãos.
Então, quando a gente tiver a oportunidade, vamos lembrar do Chico, que dizia que ele sempre carregava as moedinhas. E muitos perguntavam: ah, mas você carrega essas moedas para dar esmola? Ele falava: não, porque eles merecem mais do que esmola. Mas às vezes muitos que pedem a gente não dá, e eles manifestam aquela revolta por estar passando por necessidade. Essas entidades que estão com eles nos atacam. Então é para desvincular dessas vibrações dessas entidades, que às vezes a gente doa essa moeda. Mas o mais importante é a gente saber que, além disso tudo, nós estamos exercendo o nosso papel também dentro da nossa limitação. Porque às vezes a gente não tem condição de doar uma cesta básica, mas nós podemos doar 1 quilo. E se eu acabo doando 1 quilo, Delcio e você, já são 4 quilos. Então é importante a gente refletir sobre isso também, que como dizia a Madre Teresa, né? Eu sou apenas uma gota no oceano, mas se lhe faltar uma gota, o oceano não seria o mesmo. E se cada um de nós somos uma gotinha, então a gente pode sim auxiliar, que essas gotinhas farão a diferença na vida dos nossos irmãos. Muito bem, aqui está acompanhando o nosso programa nosso irmão Alexandre Santos, né, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Parabéns pelos esclarecimentos, que bom ouvir tudo isso nesta manhã, né? E eu diria, Alexandre, que bom que a gente possa também, ao invés de só falar, né, também praticar um pouquinho dessas ações. Lembrar sempre que exemplos não nos faltam. Para tudo isso que Marília colocou, e é bom, a Kátia trouxe aí a questão do rico e Lázaro, é uma parábola do Mestre Jesus nos ensinamentos do Evangelho, que bem sintetizou Caibá Schutel no livro Parábolas e Ensino de Jesus, quando traz a questão do nome, né? Lázaro, ele tem o seu nome, Lázaro, mas o rico não. Por que o rico não tem nome? O rico simbolizam todos aqueles que egoisticamente não sabem lidar com o que lhe é de empréstimo, né? Porque toda a riqueza material que chega na nossa mão é um empréstimo. Nós, como bem colocou o Hugo, para que nós saibamos fazer movimentar-se, né? O rico que cria trabalhos, que cria empresas, que sustentam lares, olha que beleza, né? Que tantas ideias que são criadas, geradas dessa riqueza material através das mentes desses irmãos inteligentes aí que sabem lidar com a questão material. Então, por isso que o Evangelho não condena a riqueza, e a riqueza material também faz parte da evolução do mundo, do progresso do mundo. Então, por isso nós necessitamos. Se todo mundo fosse rico, como é que seria? Ou se todo mundo tivesse o mesmo patamar de riqueza, de pobreza material, como é que seria o mundo, né? Então, por isso já tem essas desigualdades, um tem mais que o outro, um possui mais que o outro, para nós trabalharmos isso. Então, é preciso refletir sobre isso. Mas o importante é a oportunidade que nós temos. A parábola dos talentos, né? Isso. Me fez lembrar da parábola dos talentos, aquele que enterrou os talentos, né? Então, aquele que tem mais, ele não pode enterrar seus talentos. É necessário que ele distribua, né? E com essa distribuição ele vai, ao invés de diminuir, não, ela vai, olha, é como um fermento colocado numa massa. Ele vai aumentando cada vez mais, porque são possibilidades que vão se criando ainda mais. O Evangelho vai se intercalando, né? Todos os ensinos vão se intercalando e vai sendo refletido. Exatamente, criando esse elo que a Kátia sinalizou aí. Bom, gente, chegamos aí já ao final do programa. Vamos devolver a palavra para que Kátia possa fazer as suas considerações finais de despedida. Em seguida, Hugo. E daqui a pouquinho também eu vou fazer a divulgação dos programas de hoje e Marília, o encerramento dos trabalhos. Está com você, Kátia. Beleza. É isso aí. A mensagem final para nós fica, né? Se na nossa encarnação nós temos limão, vamos fazer uma limonada. Se você é rico, se você é pobre, se você é mediano, não importa, mas cada um já tem a sua serventia e o caminho já indica o que a gente tem que fazer. Sempre lembrando que quando a gente quer ser grande aqui na Terra, a gente vai ser pequenininho do outro lado. Que todos tenhamos uma boa semana de muitas reflexões e que surjam as oportunidades para a nossa tarefa
seguir em frente aí para a gente progredir sempre. Um abraço, uma semana excelente para todos. Bom, eu desejo uma ótima semana a todos, que possamos refletir sobre essa mensagem do Evangelho e buscar, né, usar esses talentos da nossa vida aí, sejam muitos ou poucos, né, para fazermos o bem, né, para evoluirmos como seres espirituais que somos, né, deixando um rastro de luz, né, de amor em redor do nosso caminho, que com certeza será essa luz que nos guiará, né, até a espiritualidade, ao Mestre Jesus Cristo, e que nos amparará, né, depois do nosso desencarne aí, para que nós não precisemos passar pelas trevas, né, nem pelas dores, porque nós teremos essa luz aí que de alguma forma poderá nos socorrer, nos amparar no plano espiritual da vida. Um grande abraço a todos. Já? Pode. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, essa oportunidade, aos nossos amigos e companheiros de sempre, Hugo, Delcio, Kátia, e agradeço a Jesus, nosso guia, modelo, e que nós possamos refletir que a vida é um convite eterno de aprendizado, de reflexões, mas acima de tudo, de ações. Isso? Então vamos lá. Nós temos, eu agradeço a oportunidade, né, de poder refletir junto com vocês, de aprender um pouquinho mais junto com vocês. A vida é esse eterno aprendizado, como Marília disse. E estamos em família, né? Somos a grande família de Jesus, né? Não importa se é mãe, pai, filho, ou se é companheiro de caminhada aqui, dos aprendizados do Evangelho, nós somos todos irmãos. A Web Rádio Estação, a estação não, né? Cristo Consolador, olha o erro aí. Nos apresenta hoje a sua programação, deixa eu ver se vai aqui. Temos Refletindo com Jesus às 18 horas, Mecanismo da Prece, Qualidade, Eficácia e Ação da Prece. Quem nos fala sobre isso é a nossa querida Zezé Franco, às 18 horas, direto do Rio de Janeiro, né? E em seguida teremos também o Evangelho no Lar e no Coração, nosso irmão Edson Goldinho, lá do Rio de Janeiro, às 18 horas e 30 minutos, trazendo o Evangelho, né, referências e ensinos do Evangelho no Lar. E para finalizar os trabalhos de hoje, a apresentação de hoje, nós temos às 20 horas, programa Entre Irmãos, né, exatamente Amanda, Alves, Hugo, nossos filhos aqui, com o tema A Importância do Passe. Então, às 20 horas, nós convidamos todos aí a refletir sobre os ensinos da doutrina, né, sobre as questões do nosso aprendizado do dia a dia, e agradecemos os amigos que estão conosco ou que chegarão para ver esse vídeo que fica nas plataformas, pedindo aí que nos auxilie na divulgação, né, compartilhando o vídeo e curtindo e também se inscrevendo no canal. E temos aí os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, na prece final feita aí pela minha querida companheira Marília aqui. Já vamos agradecendo a Ti, Mestre Jesus, por ter vindo até nós, ter encarnado no meio dos homens, exemplificando, colocando em prática, vivenciando toda a vontade do Pai, ter sido nosso modelo e guia, como é até hoje, agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, que por seu intermédio trouxe até nós a luz do mundo, que é o seu Filho Jesus, agradecendo também ao nosso Pai Celestial, por tudo que nos é concedido, até mesmo as dificuldades, pois é através dela que crescemos, que evoluímos e que colocamos em prática o pouco que aprendemos. Vamos assim agradecendo também aos bons espíritos que nos direcionam, que nos dão a intuição, estão sempre nos acompanhando, os nossos mentores individuais, o mentor dessa rádio, Cristo Consolador, que ela possa sempre crescer, levar a luz do Evangelho de Jesus a todos os cantinhos, aquecendo todos os corações entristecidos, muitos irmãos que estão afastados das suas religiões, dos seus lugares de congregações, que através dessa rádio possa chegar os ensinamentos do Cristo,
E vamos assim, agradecendo a Deus e que possamos estar aqui na próxima semana com mais esse encontro, se assim Deus nos permitir. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, bom dia a todos. Paz e luz nos nossos corações. Bom dia! Como disse o Alexandre, seu Amadeu. Então, vamos lá.